Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre um processo de expansão territorial do Brasil. Já falamos sobre isso, já falar sobre o Brasil. Ainda a gente está falando de América Portuguesa, porque a gente está falando de período colonial. E como a gente só vai ter essa percepção de Brasil formada lá no Segundo Reinado, essa coisa do nacionalismo romântico, mas não fala mal, vamos falar aqui Brasil, vamos começar a usar Brasil, que é uma coisa mais fácil, porém, interessante você lembrar sempre que esse é um Brasil muito mais português, uma América portuguesa, né, do que efetivamente um Estado nacional. Não é ainda um Estado nacional. A gente tem que ter uma noção do que era essa América portuguesa, esse início de Brasil, né, e o que ele se tornou. Então é só a gente perceber aqui, ó, essa linha aqui qual é? Você já está imaginando que linha é essa? Esse é o famoso Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária, não é verdade? Que não levava em consideração a organização interna, a mata, nada, rios, nada disso. É uma linha imaginária, foi traçada lá no mapa, né, em 1494, entre portugueses e espanhóis, e em teoria essa era a porção de terras destinadas a Portugal. A gente tem que entender o que aconteceu, o que fez com que esse território crescesse tanto. A estimativa é de que o Brasil de hoje ele tem aproximadamente 3 vezes o tamanho que ele tinha pelo Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, ou seja, o Brasil cresceu, se expandiu. A gente tem que entender os motivos disso e os desdobramentos disso. Perfeito? Quais são as consequências disso daí? Ótimo. Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte. A política de expansão não foi feita, ou seja, o processo de expansão não foi uma política organizada pelo Estado português. Porque você logo pensou assim, claro, Portugal tinha interesse em expandir, né? Portugal teve interesse em buscar esse oeste, porque devia ter riquezas. Cuidado, não é tão simples assim. Você tem que entender que Portugal tinha uma grande preocupação com o processo de invasão, de perda desse território. Então, a organização da cana-de-açúcar, como a gente estudou, né, no módulo passado, essa em outros momentos, né, que a gente já estudou isso aí, essa ocupação do litoral para a coroa portuguesa ela foi muito importante. Porque, na verdade, era uma forma de proteção das invasões, né, das possíveis invasões europeias, as invasões francesas, as invasões holandesas, como a gente estudou. Então, impulsionar o homem para o interior era perigoso, porque isso poderia despovoar a marina e, consequentemente, facilitar as invasões. Então a gente vai perceber que esse processo de expansão territorial, ele foi uma coisa praticamente natural, ela foi gradativa, foi muito mais pela expansão de atividades, né, secundárias do que efetivamente por uma política portuguesa. É bem verdade que os portugueses até buscaram algumas riquezas aqui, mas as chamadas entradas, né? Mas eles buscavam respeitar o Tratado de Tordesilhas, até para evitar problemas com aquela sua eterna, né, inimiga, digamos, que é a Espanha. Perfeito? Então, legal. Então, a gente já entendeu qual é a ideia dessa aula. Então, agora que a gente tem que buscar quais são os fatores importantes que proporcionaram esse processo de expansão. O primeiro deles, a gente podia citar, por exemplo, a própria União Ibérica. Porque a gente teve no período de União Ibérica, no período em que Portugal e Espanha estiveram unidos, lembra que nós falamos de 1580 a 1640? Esse período de união fez com que, de certa forma, essas linhas, essas divisões ficassem um pouco, digamos, flexibilizadas. Eu tive até mesmo a formação, a construção de fortes militares, além Tordesilhas, feita por colonos portugueses. A bacia hidrográfica do Amazonas, por exemplo, era uma grande preocupação. Por que o rio é uma preocupação? Ora, porque o rio é uma porta de entrada natural. Eu quero que você imagine que isso aqui é tomado por florestas e fala assim, não, tem uma porção de rodovias que passam por aí. Gente, calma, isso é um processo do século XX, JK ainda não governou, ainda não teve o projeto rodoviarista. Então, esse processo de penetração no território é muito difícil. Né? Então, obviamente, os rios eles eram uma porta natural de entrada para esse território. Então, proteger os rios, proteger a margem desses rios, organizar fortes militares, controlar a bacia hidrográfica do Amazonas era uma coisa importantíssima. E nesse período, no final do século XVI e início do século XVII, é um período que nós temos a construção de muitos fortes militares nessa região. E, obviamente, a coroa espanhola, por estar num período de União Ibérica, ela não vai restringir esse processo. Então, a gente pode dizer, de certa forma, que a União Ibérica contribuiu para esse processo de expansão portuguesa. Mas isso ainda pertence à Espanha, pelo menos pelo Tratado de Tordesilhas. Você tem toda a razão. A gente vai ver qual é o momento em que vai ficar definido que isso aqui tudo
pertence a Portugal, aos colonos, né? Ao Império Português. Perfeito?